Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito, Benquisto. Meus amigos, hoje é terça-feira, dia 3 de outubro de 2023. Eu venho nessa manhã gravar uma primeira atualização de notícias e informações. Nesse momento ainda é uma manhã, são exatamente 11h33 agora, mas provavelmente, quando eu soltar o vídeo já seja tarde. Então, uma boa tarde a todos, meus irmãos. Seguimos com muita fé, confiança em todos esses eventos que vêm se apresentando. Eu trago aqui mais um ramo de informações ricas e bastante proveitosas nesse intermédio de todos esses acontecimentos. Eu acredito que essa comunidade está cada vez mais, todos os dias, aumentando, buscando respostas sobre esse evento. Estou empenhado nisso, né? As pessoas que estão aqui desde o início, eu saúdo a todos os novos irmãos que me conhecem diariamente. Permitem a sua inscrição no vídeo, deixam o like também, seu comentário, ativam o sininho das notificações. Muito obrigado por essas atitudes, meus irmãos. Eu faço votos que essa família sempre cresça. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E vamos à nossa leitura, não é mesmo? Uma leitura bastante proveitosa já para o início dessa manhã. Eu tenho muita esperança. São muitas coisas que estão se acontecendo em torno do mundo todo. Meus amigos, está sendo um pouco difícil rastrear. Então, a quem acompanha esse canal, junto com o irmão Danilo Sérgio, aqui vão as informações dessa continuidade dessa terça-feira, porque de manhã eu já trouxe também algumas informações, né, um conteúdo também de enobrecimento através da leitura da inteligência artificial. E amigos, é o seguinte: a conversão global de moeda está ocorrendo para todos os compromissos. O comércio mundial será interrompido em algum momento. Tudo para concluir a reavaliação do sistema bancário até o final deste ano. O RV é definitivamente real e vai acontecer. Nós simplesmente não sabemos quando. Não é uma questão tão simples. Portanto, devemos fortalecer nossa fé, continuar caminhando a cada dia para um futuro melhor. Bom, gente, só fazendo um breve adendo aqui, né? Eles estão falando tudo necessário para concluir a reavaliação do sistema bancário até o final deste ano. Porque entre essas leituras principais, né, que nós estamos tendo, em janeiro de 2024, o sistema financeiro já se prepara para que todas as moedas, né, que participem de uma cesta de moedas de mais ou menos 25 moedas soberanas desses países, né, elas se tornem moedas em paridade de 1 para 1, certo? Seguindo assim, outras nações farão o mesmo. E temos uma quantidade aí de mais de 190 países no mundo, né? Alguns dizem que é um pouco mais, né? Outros dizem que talvez um pouco menos. Bom, a gente precisa ver a estimativa certa, né? Porque nem hoje a inteligência sabe certamente, né, a extensão, mas eu acredito que seja por volta dos 205, 206 países, 209. Bom, nós teremos, né, uma etapa de soberania para essas nações, né, também, depois desse movimento. Então, a princípio, 23 moedas se tornarão soberanas, né, e terão a paridade de 1 para 1 para com o dólar americano, nesse processo, que eles julgam, né, acontecer já a partir de janeiro de 2024. Então, eu também estou esperando ver esse momento histórico, né? E todos esses anúncios para o mundo todo. Bom, seguindo aqui, meus amigos. Sabemos em nossos corações que isso é real e fazemos parte disso. Como podemos receber apoio ativo nisso agora? Estamos ouvindo sem se decepcionar. Informações relacionadas ao Global Currency Reset e reavaliação. As contas QFS seguem sendo financiadas já há vários meses por obrigacionistas de nível 3, nível 4A.
No entanto, o estado em que os fundos da conta estão, eles não podem ser transferidos ou usados até este momento. Tudo através do protocolo de autorização da missão também Tier 4B. Disseram-me que isso está acontecendo. Aparentemente, é a próxima etapa do procedimento que começou gradualmente desde o último final de semana. Basicamente, parece que a perspectiva de completar esta missão está concluída. No entanto, o significado de esperar para ver não aconteceu ainda. Não abrimos o código da conta QFS, mas sim, esses códigos estão chegando aos centros financeiros e esses fundos poderão, a partir daí, ser usados. No entanto, a taxa de abertura pode ser um pouco baixa no início, mas especula-se que aumentará gradualmente. Começou e essas informações estão começando a se espalhar. A julgar por esse fluxo, não sei até que ponto os elementos serão implementados até o final deste mês, mas acredito que outubro é o mês da nossa libertação e toda a implementação do RV. Bom, meus amigos, dentre essa colocação de códigos, só fazendo um breve adendo aqui, essa colocação de códigos, exploração dos bancos, centros financeiros, conota o seguinte, que eles já estão de forma global, meus amigos, não há muito o que se rastrear após as eventuais tratativas do Iraque, que pode vir muito bem hoje, com um anúncio que talvez não chegue a uma proporção global, mas seja público, partindo das delegações iraquianas, estadunidenses, iranianas, das Arábias Sauditas. Tá? Sobre a reintegração do dinar. Eu estou falando isso já há algum tempo, eu estou seguindo todos esses cenários e estou só esperando ver a publicação em Forex agora. Hoje pode ser muito bem o dia que isso venha a acontecer, entre hoje e amanhã, e essas pessoas já tenham algo para começar a trocar essas notas, esses bilhetes, essas denominações de dinar. E meus amigos, por que eu estou falando isso? Porque o Iraque já foi removido recentemente de sanções dos Estados Unidos, que já faziam 30 anos que estavam sobre o seu domínio. Isso é histórico. Eles estão restabelecendo o sistema financeiro, instalando máquinas ATM no país todo para retirar dinheiro, para trabalhar com notas de denominação inferior, para que as pessoas possam acessar um dinar mais valioso. Então, meus irmãos, isso está havendo. As conversas com os Estados Unidos, dessas delegações iraquianas, iranianas também, do ministro Al-Shabib, que esteve nos Estados Unidos, de representantes dos Estados Unidos que estiveram no Iraque, em Bagdá, meus amigos, eles conversaram e fizeram essas tratativas. Então, na tela traseira do Forex já existe um valor de reintegração do dinar, que pode ser de 11 dólares, 16 dólares, 12 dólares, 19 dólares. Também pode começar em 4 dólares, 5, mas a gente sabe que vai subir exponencialmente até esses valores, porque é uma nação muito rica. Então a gente está aguardando, são negociações históricas, meus amigos. Talvez pessoas nunca saibam disso, de negociações, como nunca tenham visto isso, porque nunca estiveram com os olhos voltados, olhos e ouvidos voltados para isso. Meus irmãos, mas agora, talvez com o meu canal aqui, milhares de pessoas, inclusive eu, estamos tendo a oportunidade, e com muitos outros canais, estamos tendo a oportunidade de nos inteirar dessas ações, aproveitar. O Iraque também está retirando todos os leilões de moeda do seu país, por conta que eles vão ter uma reintegração em breve, então já não está sendo mais, já não está acontecendo mais esses leilões de moeda com dinar.
Então, meus irmãos, eu estou com muita fé e esperança, né? É uma semana, para mim, bastante decisiva, né? Não sei se a gente vai ver algum dinheiro ainda essa semana ou na próxima, né? Ou ainda esse ano, mas eu espero muito. Eu espero muito, porque dentro desse cenário, desses acordos financeiros, né, que retiram o poder dos Estados Unidos de cima do Iraque e tornam o Iraque uma nação soberana, né, e também permite aí que o Iraque também ingresse num bloco econômico chamado BRICS, que já manifestou interesse, isso vai trazer uma forte reestruturação para o seu país. Eles vão voltar a ter o controle de suas economias, de seus recursos. Já foram aprovadas as leis dos hidrocarbonetos, né, petróleo, para o Iraque. Cada cidadão está recebendo uma parcela equivalente a pouco mais de $5, né, referente a uma espécie de royalty, né, que é produzido pelo país, que todo cidadão tem direito a partir daí, né? Isso tem em outras áreas do mundo também. Então, isso está acontecendo no Iraque. E segundo o MAC, né, e outras fontes de inteligência, Frank também fala sobre isso, quando eles tivessem aprovado a lei dos hidrocarbonetos, né, para o povo iraquiano, que isso ia sustentar novamente a economia iraquiana, ia dar mais um reforço para aquele povo, né? É uma quantia ínfima, né? Mas nesse momento, se eles reintegrar o dinar num valor forte, né, cada cidadão seria como se a gente tivesse recebendo aí por mês cerca de uns 200, R$ 250 para eles lá, né? Cada cidadão. Então isso é pouco, né? Mas é alguma coisa, né, gente? E segundo Mark e Simon e Frank também falam que quando eles aprovassem essa lei para o estado do Iraque, para a nação do Iraque, né? Eu ia falar para o estado soberano, país, né? do Iraque, eles iam ter um novo valor em dinar. Isso fontes militares disseram ao Mark, né, ao Frank, fontes militares disseram para eles, fontes iraquianas, que quando houvesse, né, esse tipo de coisa, eles teriam uma reintegração, porque isso também foi observado em outros locais do mundo que pagam essa espécie de royalties aos cidadãos de forma mensal ou anual pelas produções de recursos, né, minérios e outras coisas do país, né, que deveriam. Isso também deveria ser um processo, né, que deveria também ser pago à África do Sul, né? Eu acredito que reformas como essa serão vistas por alguns continentes, né? E eu estou tendo essa esperança a partir daí, né? Todos nós, toda a comunidade, já não há muito mais o que se rastrear nessa reintegração. Agora só falta observar essa reintegração acontecer, porque já está tudo certo, né, meus amigos? E eu estou com essa fé, essa esperança de que isso desse mês talvez não passe, né? Pelo menos uma parte, né? Que é essa reintegração do dinar. E com isso pode ser que venha outra redenção, né? Que é a redenção do Zin, do Dong, da Rúpia. Então, gente, abrindo essa porta do dinar, isso acontecendo realmente com o dinar, que já está tudo certo, vai acontecer para as outras moedas. E aí eu acredito que as comportas do céu serão abertas ao povo da terra, através de algumas pessoas, grupos, né, para que façam trabalhos para a humanidade. E também estamos vendo cada vez mais rumores, né, de todos esses alertas, transmissões de emergência que estarão pegando os Estados Unidos, talvez quem sabe o mundo, mas é mais para os Estados Unidos da América, né? E estamos observando tudo isso. Seguindo aqui, meus amigos, estamos recebendo informações legais das centrais de Wells Fargo. Além disso, há 19 países com bancos do HSBC trocando dupla cidadania iraquiana, e nesses países já 19 se encontram. Agora, isso foi realmente uma coisa muito positiva de se ouvir. Sabemos mais ou menos que a taxa que eles trocarão, e eu não tenho liberdade para discutir isso, está sendo uma experiência muito positiva para todos eles. E acredito que é por isso que a celebração está ocorrendo no Iraque. Grandes fogos de artifício, ok? Então, isso é o Iraque, isso é legal. Ainda não é o nível 4B.
mas acredito que somos próximos. Agora devemos estar em um início imediato com os detentores de títulos, o que nos coloca praticamente em uma posição que devemos, ter a palavra operacional sendo aplicada a partir de hoje. Acho que se formos notificados cedo o suficiente, trocaremos ainda essa semana. O Federal Reserve teve uma reunião ontem, mas são reuniões administrativas. E sabe por quê? Porque os 12 Federal Reserve Banks que temos nos Estados Unidos da América foram informados de que o Federal Reserve principal está sendo incorporado ao novo Tesouro dos Estados Unidos da América e não será a mesma administração. Certamente eles não estarão com o controle do USN, e sim o Tesouro dos Estados Unidos da América. Então o Federal Reserve já está meio morto. Certamente está sendo minimizado. Acho que temos em torno de 130 países nesse momento alinhados com as nações do BRICS, se preparando para serem anunciados. Devemos ver o que possivelmente esta semana nos traz e pode ser, obviamente, que trocaremos o ZIM resgatado e seguiremos em frente com o planejamento de todos os projetos e assim por diante para reconstruir a América. Estou empolgado com vocês, fiquei empolgado o dia todo, porque tive informações sugerindo que podemos começar já hoje. Então, não começamos ainda, mas sabemos que os detentores de títulos estão em uma boa forma a partir dessa manhã. Sabemos que vocês sabem que todos os americanos e iraquianos já estão tendo uma oportunidade de fazer um intercâmbio. E 19 países já estão alinhados com o HSBC globalmente e internacionalmente. Isso é muito bom. Estamos todos nos movendo na direção certa e estamos lá. Alguns de vocês sempre dizem: já estivemos aqui antes. Não, nunca estivemos aqui antes. Este é um terreno novo. Estamos atravessando um novo terreno e acredito que estamos em uma boa forma para fazer isso essa semana. Sinto que estamos no limite agora, a ponta do iceberg. Estamos quase prontos para fazer algo acontecer aqui. Então é isso que eu queria dizer a vocês nessa manhã. Eu realmente espero que vocês entendam que estamos ansiosos para receber tudo isso. GCR, conversão de moeda. Todas as moedas Fiat postadas, cada titular da conta, que na época a implementação do sistema QFS considerados legais, serão lastreados em ouro na base de 1:1 em paridade. Moedas nacionais trocadas. Este procedimento é referido como reconciliação. O QFS atribuirá todos os ativos e moedas digitais em todas as contas bancárias do mundo. Rastreáveis. Marcação de segurança digital também. Este Quantum Qubit garante que cada transação legal do proprietário intencional seja transparente. Serve também para verificar a autenticidade do processo interino. A reavaliação nacional é uma fórmula com os ativos básicos e economia de cada país, população como ativo do país e vários outros parâmetros que determinam o valor de sua moeda. Este cálculo é aplicado para todos os países. Depois disso, todas as moedas têm o mesmo valor de face em cada país. O preço do ouro se tornará irrelevante. Uma vez que o preço do ouro é definido por meio dessas 3 etapas, torna-se irrelevante, pois as flutuações do preço do ouro são equivalentes ao valor de todas as moedas. Portanto, não há variação líquida no valor de face de todas as moedas. Há muito mais ouro em nosso planeta do que necessário agora para o alcance da mineração de ouro, de todas as moedas do mundo. Não importa os preços do ouro que o mercado de commodities determine. O preço do mercado do ouro não afetará os valores de moeda. Essa etapa também elimina a inflação ou deflação em nosso mundo e o uso do ouro como commodity.
O certificado digital de ativos de ouro Quantum Qubit é um certificado ativo de forma digital. Esse certificado pode ser transferido como dinheiro através do sistema financeiro QFS e refere-se a uma peça de ouro colocada em uma reserva. O ouro físico usado para essas moedas está sendo colocado em reserva. Portanto, as chamadas moedas de ouro ou moedas apoiadas por ativos devem ser peças fundamentais nas fontes que estão suportando. Atualmente, os países soberanos compatíveis terão sua própria moeda lastreada em ativos, introdução, e será introduzida pouco a pouco em cada país. Bom, meus amigos, essa é também mais uma parte de toda essa inteligência, né, de todo esse processo que, julgo eu, também está acontecendo para todas as nações, né, sobre essa nossa leitura proveitosa, digna de conhecimento, né, informações bastante difíceis de achar, na maioria das vezes, meus amigos. Então, se você puder deixar o seu like no vídeo, se gostar dessa conversa, desse ambiente, quiser se inscrever, é convidadíssimo, tá certo? Seguindo aqui, o RV, GCR e o ZIM. Esta publicação é uma visão geral para aqueles que não sabem do que se trata o RV-GCR. A maioria das pessoas pensa que essas coisas estão interligadas e são o mesmo evento, mas na verdade são um pouco diferentes. O GCR é o Global Currency Reset e tem dois fatores separados, parte desse evento. 209 países, atualmente no mundo, irão redefinir o valor de sua moeda, para estar em paridade com todas as outras nações do mundo. O valor real será sentido no comércio internacional e a reinicialização global significa que o Forex Trading com lucro terá pouco valor, pois o reset irá estabilizar moedas e não estará sujeito à manipulação de moeda por parte de qualquer governo ou corporação. Também afetará os mercados de exportação para acomodar as balanças comerciais de um país. Obviamente, as moedas fiat nunca funcionarão em um sistema monetário tão estruturado, internacionalizado e equilibrado. Para realizar essa paridade foi criada uma fórmula matemática por alguns tipos de economistas muito inteligentes. Para obter um conglomerado de dados econômicos, aplicar um valor predeterminado a cada ponto de dados e apresentar um valor para cada país. Este valor, em comparação com outros países, tem mais a ver com o valor de moeda colocada em circulação nesse país do que tem a ver com o valor de sua moeda. O fator de uso da quantidade de moeda na economia de um país deve equilibrar o problema da oferta e demanda de moeda, mantendo um valor constantemente dentro da comunidade internacional. Um problema de nenhuma e pequena consequência para aqueles que planejam a economia mundial em torno da moeda e da paridade econômica e como conseguir isso. O segundo fator na reposição é a moeda suportada pelo ouro. Para apoiar a moeda com o ouro no novo sistema financeiro, significa que existe um certificado de ouro digital que diz que você pode trocar essa moeda por um pedaço de ouro. Isso significa que você pode usar um pedaço de ouro ou um pedaço de papelão com suporte de ouro para fazer uma compra. O papel moeda é usado para conveniência em vez de transportar peças de ouro. Ambos têm o mesmo valor. O denominador comum do valor de qualquer moeda é o suporte dessa moeda por uma mercadoria ou um bem valorizado. Enquanto os ativos no solo e outros tipos de ativos, bem como a economia de um país, desempenham na paridade da moeda, o ouro é o padrão mais visível e universal para determinar o valor no novo sistema financeiro digital. O ouro é usado como um fator de nivelamento que protege as diversidades em cada país em relação ao outro. À medida que trocamos nossas antigas moedas fiat
Para as novas moedas suportadas pelo ouro, estamos de fato trocando todo o sistema financeiro, né, com o sistema suporte em ouro. O Banco Central de cada país voltará a ser parte do Departamento do Tesouro, e não é de propriedades de entidades privadas, como o sistema da Reserva Federal, que funciona sobre a sua própria agenda. O antigo sistema está morto. O ouro usado, né, para criar este novo sistema é o suporte para todas as moedas do mundo. Há muito ouro para suportar essas moedas, e na verdade mais do que o suficiente para realizar um novo sistema monetário para o mundo inteiro e inundá-lo. Começaremos a dizer adeus e não somos mais escravos. As elites criaram guerras para realizar seus objetivos de domínio e controle sobre a humanidade quando os tipos das elites invadiram os países. Eles deprimiam suas moedas, de modo que as munições de guerra continuavam a combater e essas elites estariam longe do alcance financeiramente. Também foi um movimento predeterminado planejado com antecedência para reunir a moeda desses países e mantê-la até que o país pudesse sobreviver e estabelecer novamente a sua economia de trabalho. As elites, então, trocaram em 1/1000 de centavos no dólar e fazer bilhões de dólares em lucro. Isso ocorreu no Vietnã, né, gente? As pessoas, né, só um instantinho, só um breve adendo, porque essa etapa da leitura mostra, né, como as elites suprimiram países, principalmente elites americanas na época. Isso ocorreu no Vietnã, por isso que eu falo da moeda Dong vietnamita, que terá uma reintegração. E isso ocorreu no Iraque, e por isso que eu falo do dinar do Iraque, né? E também, alguns anos depois, ocorreu no Zimbábue, né, na Indonésia. Outros países também têm até hoje suas moedas deprimidas pelos manipuladores de moeda das elites. A reavaliação está entrando em jogo agora, na medida que esses países recuperam o valor de suas moedas e se tornam parte da comunidade internacional. Enquanto a reavaliação funciona para ajudar a economia do país, tem pouco efeito sobre a hidratação da terra para a humanidade. O ZIM é diferente. A economia esmagadora do Zimbábue caiu em muitas ruínas por um ditador. Só um instantinho, amigos. Em ruínas por um ditador que se importava mais com ele do que com seus compatriotas. A maioria dos zimbabuenses pensava que a nacionalização de Mugabe de fazendas pertencentes a brancos mudaria as coisas, mas funcionou principalmente para ele e seus locais do governo. A série de títulos Trillion Dollar foi a tentativa do Reserve Bank of Zimbabwe de acompanhar a hiperinflação. Uma nota de 100 milhões de dólares poderia comprar uma parcela de pão. O Zim Bonus, né, finalmente perdeu todo o valor como moeda e tornou-se obsoleto em 2009. As compras no país foram feitas usando moedas estrangeiras como dólar, yuan ou rand sul-africano, e realmente estão. Entretanto, um plano estava sendo desenvolvido um tempo maduro para usar esses laços históricos e desapercebidos como uma ferramenta para hidratar o mundo. Usando um montante extremos impressos nos bônus-in, poderão criar um novo sistema financeiro de moeda de ouro apoiado com os bônus-in. O plano é colocar muitos trilhões de dólares na mão e no controle de trabalhadores da luz que esperam amadurecer e planejam se concentrar no trabalho humanitário para o melhoramento de toda a humanidade. Com as elites neutralizadas e fora da comissão, por um lado, e por outro lado, o novo sistema financeiro baseado em blockchain, por proteger o dinheiro do roubo,
Os trabalhadores da luz poderão fazer o seu trabalho sem as preocupações antigas e os limites impostos pelas elites, e a liberdade financeira está sendo assegurada. Este foi e é o plano o tempo todo. O GCR e RV são ótimos, mas a coroa são os bonusim. Todo esse resto está apoiando o bonusim também para a humanidade e o mundo, para abençoar toda a humanidade. O mundo está se tornando nosso campo de jogo e nós, cada vez mais acordados, simplesmente jogando alegremente, sem nos cansarmos e ir para casa. Amigos, essa é mais uma leitura formidável que eu espero desenvolver aqui com a humanidade. Eu desenvolvi nesse momento com a comunidade. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui e exploraram junto comigo essas informações. Eu espero que essa comunidade continue crescendo. Continue se inscrevendo no canal, deixando seu like, deixando seu comentário e ativando o sininho das notificações se você gostar dessa nossa conversa, da orientação deixada através desses meus vídeos, né, com essas leituras simples e humildes, porque é isso que eu vim me propor a fazer na plataforma, a esses irmãos maravilhosos que resolveram se unir aqui nessa família. Muito obrigado pelo carinho de muitas pessoas que vêm se manifestando através dos comentários, vêm manifestando para minha pessoa, vem enobrecendo, né, deixando algumas opiniões. Eu sei que algumas pessoas também estão frustradas com o evento, né, e assim, meus amigos, como as leituras dizem, nessa atual conjuntura de realizações, né, não há como se sentir frustrado, não há espaço para frustração. Nós temos que ter paciência. Essas já são situações que eu venho diariamente falando aqui com vocês, que irmãos mais próximos do irmão Danilo Sérgio, alguns deles esperam por isso e conhecem essas ações há mais de 40 anos, trabalham nisso há mais de 40 anos, meus amigos. E é verdade, não é uma mentira. E eu não falo isso para desestimular ninguém. Eu falo, meus irmãos, porque nós estamos chegando num ápice, num ponto principal, a ponta do iceberg, como disse a leitura, está começando a se mostrar e tem muito mais embaixo. Né? Eu acredito que nesse momento, meus irmãos, nós estamos cada vez mais próximos dessa grande vitória. Não dá para ficar se baseando na negatividade, nas coisas que não fazem sentido. Nós temos que observar um contexto global e todas essas ações que estão ocorrendo sim no Oriente Médio, essas ações que estão ocorrendo nos Estados Unidos, na Rússia, China, são os principais departamentos que militares, né, e algumas pessoas aí que empenhadas no bem para a humanidade estão tentando fazer a reestabilização de todo o sistema financeiro e de todas essas nações. Então, eu fico muito feliz em trazer essas informações, saber que milhares de pessoas, pô, já somos uma comunidade com mais de 23.400 pessoas. Meus amigos, eu tenho uma grande honra e um orgulho em compartilhar isso, né, com essa comunidade gigantesca. Meus irmãos, quem chegou até aqui, eu tiro meu chapéu. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito. E além. E sempre além, meus amigos, grandes tripulantes desta enorme nave rumo à vitória, não é mesmo? Eu volto mais tarde com novidades. É uma excelente terça-feira, cheia de novidades, luz, respostas, né? Muitas indagações também, mas cada vez mais respostas, cada vez mais orientação. Temos que pedir a orientação divina, porque é a verdadeira que vale a pena, através desse nosso governo espiritual, né, meus amigos? E sermos e seguirmos cada vez mais os passos de Jesus Cristo. Né? Quando ele passou por aqui, ele veio como um ser humano. Né? Agora, por essa segunda vez, ele vai vir como o rei de todos os tempos. Né? Quando ele entrou, né, naquela época, em Jerusalém, né? Não lembro muito bem, né, se era, ele fez uma entrada, ele estava entrando num jumentinho, pequenininho, né? Tão humilde que foi Jesus, né? Um ser tão grande.
e tudo grande, né, cara? Então, até a humildade. Eu escolhi um jumentinho para entrar na cidade, né? Agora ele vai vir como um rei, né? Montado num cavalo enorme, né? Um cavalo branco, eu acredito, marchando com milhares de anjos, eu tenho certeza. E aí, gente, aí que o maligno vai ver que quem que é que manda de verdade, inclusive a humanidade vai ver quem é que manda de verdade, meus amigos. É quando a gente vê essa segunda vinda também que todo olho verá. Eu tenho fé, tenho muita fé nisso. Nosso Cristo, Salvador. E é só Ele a quem eu dobro meus joelhos, meus irmãos. Eu acho que vocês aí também, não é mesmo? Essa comunidade maravilhosa. Fiquem com Deus, meus irmãos. Esse é o caminho. Se vocês quiserem, né, encontrar a Deus, Jesus é o caminho. E se quiserem voltar ao meu canal, o YouTube aqui é o caminho. Tá certo, meus amigos? Eu rezo, eu oro a Deus para que essa nossa terça-feira nos traga cada vez mais respostas, informações positivas e continuamos mandando luz a toda essa escuridão, a todas essas situações horríveis, que chegue a cura, a prosperidade, a bênção, a casa de cada um de vocês desse lado da telinha, tá bom, meus irmãos? E muito obrigado por essa maravilhosa e amável companhia que milhares de vocês estão me fazendo todos os dias. Eu espero corresponder a essa comunidade com essas informações. Deus abençoe muito. Até mais tarde, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.